Fala, meus alunos, primeira série do Colégio Mapa. Estamos aqui agora fazendo esse vídeo, tá bom? Trazendo um pouco do conteúdo, revisando um pouco do conteúdo da nossa primeira prova, que seria agora nessa semana, mas devido a toda essa situação, estamos aqui hoje, beleza? Nós vamos falar um pouco hoje sobre conjuntos. Eu vou estar dividindo esse vídeo em algumas partes para que a gente contemple todo o conteúdo da primeira série, da primeira prova lá, da primeira série, tá bom? Do Colégio Mapa, beleza? Vamos lá? Falando sobre conjuntos. A definição de conjuntos é uma definição muito simples, tá? É uma reunião, vou colocar aqui essa definição, é uma reunião de elementos. Quando nós falamos em conjuntos, nós estamos falando em uma reunião de elementos, aonde nós teremos, dentro dessa possibilidade, dentro dessa situação de conjuntos, alguns elementos e partindo. Se você for observar lá no cronograma de vocês, tem algo falando sobre noções de conjuntos. E dentro dessas noções de conjuntos, o que a gente vai analisar? Nós vamos pensar o seguinte, que essa reunião de elementos eu posso representar de várias maneiras. Eu posso representar vários elementos. Como eu sempre falo na sala de aula, eu tenho, por exemplo, um colégio, e eu vou citar aí o nome do Colégio Mapa, e eu tenho nesse colégio, eu tenho várias séries. Esse colégio, ele vai ser o quê? Ele vai ser o conjunto. E cada uma das séries vai representar o quê? O elemento desse conjunto. Então, para entendermos melhor esse conceito de conjuntos, conjuntos é o quê? É uma reunião de elementos, ok? E aí a gente tem a representação, que a gente parte para a parte aí das noções de conjunto. Como que é essa representação? Um conjunto, a sua representação, ele é sempre por uma letra maiúscula. Então a leitura disso vai ser conjunto A. E dentro desse conjunto eu posso representar com sinais de associação para formar o conjunto, que pode ser, exemplo, a chave. Então eu tenho esse conjunto A e eu vou enumerar aqui 2, 4, 6 e 8. O que eu entendo? Eu entendo que o meu conjunto A, tem alguns elementos. Que elementos são esses? Eu posso considerar, eu posso falar que esses elementos são números pares, que é 2, 4, 6 e 8. Uma coisa interessante aqui, observe que o meu conjunto, uma dessas classificações dele, é que ele é o quê? Finito. Professor, por que ele é finito? Simples, porque os elementos deles tem uma quantidade exata. E eu posso representar também um conjunto B, 1, 3, 5, 7, e eu posso falar que essa representação do conjunto B, ele vai ser infinito. Professor, por que ele é infinito? Observe esses 3 pontinhos, que essa reticência vai nos mostrar que existe o quê? Que existe outros números, tá bom? Aqui nós temos essa definição dentro da questão das noções de conjunto que está lá no seu conteúdo, da primeira série do ensino médio. E eu posso, professor, eu represento só números? Não, eu posso representar o conjunto M, dos meses do ano. Não vou colocar todos aqui, vou colocar dos 3 primeiros meses do ano, que é janeiro, fevereiro e março. Então, observe, meus queridos, que aqui uma chave. E aqui que eu vou representar o quê? O conjunto, dos 3 primeiros meses de um ano. Janeiro, fevereiro e março. Não é isso? Então aqui eu represento dessa forma também. Eu tenho também o que nós chamamos de conjunto unitário. E a própria etimologia da palavra unitário vai definir que é apenas um elemento. Eu tenho, por exemplo, o conjunto C de campeão. E eu vou representar esse conjunto C de campeão com o melhor time do Brasil. E ele vai ser o Corinthians. Se não for assim, vai ficar desse jeito. Beleza? Então, o que eu tenho? Eu tenho o conjunto C, que é representado pelo elemento que é o melhor time do Brasil, que é o Corinthians. Então, tem apenas um elemento. Beleza? E aí eu posso falar também que o pior time do Brasil também tem só um elemento que todos nós sabemos, que é o Flamengo. Tranquilo? Então aqui nós temos essa representação. E para finalizar, a gente tem um conjunto vazio. Professor, como que é o conjunto vazio? O conjunto vazio é aquele conjunto que não tem elementos. E ele é representado, vou apagar aqui para a gente encerrar essa primeira parte,
E ele é representado, tá, dessa maneira. Eu tenho um conjunto A, que pode ser representado assim, ou eu posso representar desta maneira, que é um conjunto vazio. Tá? Um exemplo de um conjunto vazio. Qual é o número, tá, natural que é menor do que zero? Tá bom? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco, beleza, sobre conjuntos numéricos, mas não existe nenhum número natural que é menor do que zero. E aí, nesse caso, é chamado o quê? De conjunto vazio. Beleza? Então, aqui nós temos a noção de conjuntos, nós temos essa parte de conjuntos, para que a gente entre aí em conjuntos numéricos, ok? Então, estamos juntos aí. Conjuntos numéricos. Quando a gente fala de conjuntos numéricos, é óbvio que nós estamos nos referindo aos conjuntos, tá, que tem especificamente números, que é dividido em alguns conjuntos. Todos nós sabemos que nós temos o conjunto dos números naturais. Eu vou colocá-los todos aqui, depois fica mais fácil, eu só faço a explicação. Conjunto dos números inteiros, tá? Conjunto dos números racionais. Dentro desses, tá, a gente sabe que nós temos o conjunto dos números racionais e os números irracionais, que tudo isso forma o quê? Formam os números reais. Quando a gente fala desses conjuntos, tá, o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais, tudo isso forma números reais. Quando, meus queridos, vocês estiverem na terceira série, e os meus ex-alunos da terceira série do ensino médio, tá, um forte abraço para vocês, viram também números complexos, tá, o conjunto dos números complexos, mas agora não se preocupe com isso, beleza? Professor, números naturais. Números naturais é representado pela letra N, tá, e são todos os nossos números positivos, ok? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. A representação dos números naturais é pela letra N. Nós temos também o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros, nós vamos observar, vai contemplar todos os números naturais, porém também encontra-se o que? Na reta numérica, ok? Os números negativos. Então eu tenho também menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Então a primeira coisa que nós entendemos, todo número natural ele é inteiro, mas, porém, entretanto, nem todo número inteiro é natural. Por quê, professor? Porque os números negativos, eles não são naturais, porém eles são inteiros. E nós temos também os números racionais, que são representados por uma fração. E aí eu vou entender que todos os números inteiros são racionais. Todos os números naturais são racionais também, mas nem todo número racional é inteiro. Que é o caso das frações. Eu tenho, por exemplo, um meio. Um meio, tá, é um número racional, porém não é inteiro. Eu tenho, por exemplo, um número decimal 0,25, que é racional, porém não é inteiro. Tá bom? Então, todos esses números que têm dízimas periódicas, no caso dos números decimais, são números racionais, ok? E os números irracionais são os números, tá bom, que não têm dízima periódica. O mais conhecido de todos nós é o nosso amigo Pi, que inclusive fez aniversário recentemente, se não me falha a memória, na semana passada, tá? E o número Pi, ele é representado por 3,14 e um monte de números, tá, que vem depois aí do 4. Então, é o número Pi. Um outro exemplo de um número racional também, a raiz quadrada de 2, que é 1,4 e vários números. Então, os números que têm uma dízima não periódica, tá? Observe isso, não periódica, é chamado de números irracionais, ok? Então, para que a gente possa ir, no livro de vocês tem muito exercício baseado nisso, tá? Alguns exercícios extras que eu já tinha passado e eu vou disponibilizar também para vocês, tá? Na plataforma Plural, alguns exercícios aí para que vocês, né, tenham um conhecimento maior em relação aos conjuntos numéricos, tranquilo? E aí, dentro dessa parte aqui, a gente vai trabalhar algumas operações. Inclusive, em um dos meus vídeos, tá? Eu já trabalhei aí
essa parte de operações, então vou dar só uma revisada. Inclusive eu postei um vídeo sobre operações, inclusive eu trouxe algumas questões. Basicamente, tá? O que nós vimos em sala de aula foi união, foi intersecção e a diferença. Como nós estamos falando em operações, cada operação também tem o seu símbolo, tá bom? Então nós temos a união representado pela letra U, tá? A intersecção é o virado de cabeça para baixo e a diferença, beleza? Vai ser o quê? O próprio sinal aí da subtração, que é o número negativo. A união é basicamente você pegar os elementos de 2, 3 conjuntos e juntar em um outro conjunto. A intersecção vai ser o quê? Vai ser os elementos comuns entre 2 ou 3 conjuntos. E a diferença vai ser os elementos que estão em um conjunto. Se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, por exemplo, a diferença vai ser o quê? Os elementos que estão em um conjunto e não estão em outro. Beleza? Rapidamente aqui eu tenho, só como exemplo, eu tenho um conjunto A, 2, 4, 6 e 7. Eu tenho um conjunto B, 1, 3 e 5 e 4. E aí eu vou fazer rapidamente aqui as 3 operações. A união de B, a intersecção de B e a diferença de B, para que fique claro isso daqui. Beleza? Como eu falei para vocês, a união de conjuntos é o quê? A união de conjuntos vai ser todos os elementos do conjunto A, 2, 4, 6 e 7, e eu vou juntar com os elementos do conjunto B, tá? Observe que não é necessário a repetição dos elementos. Se já tem um elemento, não precisa. Professor, e a intersecção? A intersecção é o que eu falo para vocês, é os elementos que são comuns, que nesse caso aqui eu tenho apenas o 4. Observe que o 4 ele é comum nos dois conjuntos, então a intersecção vai ser o que, meus queridos? Vai ser o 4. E a diferença de conjuntos, tá bom? Vai ser os elementos que estão em A e não estão em B, que nesse caso vai ser 2, 6 e 7. Tá? Então esses elementos que estão em A e não estão em B vai ser o que? Vai ser a diferença. Tranquilo? A parte de função está no conteúdo de vocês, mas como nós não aprofundamos muito, eu não vou dar uma ênfase aqui não, beleza? Então a gente vai trabalhar muito no retorno às aulas, mas essa parte de conjunto, dá uma revisão, eu entro na parte de função e tá tudo certo, tranquilo? Para a primeira série, vou gravar um vídeo, tá? Posteriormente, acredito que na semana que vem, eu vou estar gravando um vídeo com a revisão, com a correção de toda a revisão, beleza? Então fiquem atentos a isso, tá bom? Foi um grande prazer, espero que vocês aí tenham lembrado desse conteúdo, tem que ser rápido para não ficar aquela coisa muito maçante, beleza? Então, Deus abençoe a todos vocês e confesso que estou com muitas saudades, né, das nossas aulas, beleza? Forte abraço, não deixe, tá bom? De estudarem aí não só matemática, mas tudo, tranquilo? Forte abraço.